Bem-vindo à sua casa. Oferecimento Casa Bela, imóveis diferenciados, Couto Materiais para construção, do básico ao acabamento, tudo para a sua obra. Marcenaria Dorival, há 33 anos transformando sonhos em realidade. GM, especialista em financiamento imobiliário, oferece Bem-vindo à sua casa. Bem-vindo à sua casa. O programa de hoje está especial. Eu, criadora e idealizadora deste projeto, fui convidada a falar sobre mim. Então você que já me assiste há algum tempo e não me conhece também, hoje é a oportunidade de me conhecer um pouco melhor. Quem é a Bárbara Santos por trás da consultora imobiliária e apresentadora de TV. E também vamos falar e mostrar tudo o que está por vir no evento Cimob GM, um evento direcionado aos corretores de imóveis da Baixada Santista. Então, fica comigo porque o programa já está no ar. Roller coaster ride, hands up in the sky, take you on a ride, love to feel the high, we can start again, laughing to the end, screaming at the top, hope it never stops, we could do it. Olá, o programa de hoje está um pouquinho diferente, eu mudei de lugar, hoje quem vai me entrevistar é a minha assessora de marketing, Areta Alonso. E por que surgiu, né? Em uma das nossas conversas, ela sentiu a necessidade que vocês me conhecessem um pouquinho melhor, né? Quem que é a Bárbara Santos. Então, hoje vai ser esse bate-papo inverso, né? Um pouquinho invertido. E é contigo, Areta. Acho que toca aí o que vamos conversar e saber um pouco mais sobre mim. Olá, eu tive contato com a Bárbara, conheço um pouco da trajetória dela, conheço um pouco da figura dela. E nós conversando sobre negócios, eu comecei a observar que a Bárbara, ela tem muito talento, óbvio, mas ela dá muito protagonismo para muita gente. E aí eu falei, e você, né? Onde você se encaixa dentro desse processo? Eu acho que as pessoas têm curiosidade e necessidade de entender quem é a Bárbara e como ela chegou até aqui. Eu acho que é super importante, até porque a história dela é uma história que pode servir de exemplo para muita gente. Então a ideia hoje é entender um pouquinho, conhecer um pouco mais a história dela. Vamos lá, Bárbara? Bora, vamos. Então conta um pouquinho pra gente da tua história, assim, de forma resumida, mas das tuas escolhas de vida profissional, um pouco quem você é e como você chegou até uma certa parte da sua vida nessa questão de estudos, faculdade. Bom, então quem que é a Bárbara Santos? De onde eu vim, né? Eu vim de uma família simples. Trabalhei na faculdade, eu fui voluntária por um tempo, logo que eu iniciei. Você fez faculdade de? Eu fiz propaganda e marketing. Eu escolhi há 15 anos atrás, lá em 15 anos não, né? Eu me formei há 15 anos. Comecei em 2007. E escolhi propaganda e marketing, a comunicação, me identifiquei. Eu fiz mesmo a faculdade que eu me identifiquei, que eu gostaria. E até o fim, e por muitos anos atuei, né, na área. Então, eu trabalhei, fui funcionária da faculdade para ter a bolsa de estudo, para conseguir finalizar o curso, né? Porque a gente, quando está obstinado, estávamos conversando sobre isso, né? Quando a gente tem ali um foco e determinado, a gente faz acontecer. E aí foi assim que foi e que eu me formei. Você conseguiu se formar? Me formei em 2010. E desde então, desde o início da faculdade, eu atuo no setor de marketing e comunicação. Eu trabalhei em alguns veículos de comunicação, trabalhei em agências de publicidade quando nos conhecemos, né, lá atrás. Foi em 2010, 2012, quando eu fui trabalhar na primeira agência de comunicação. E aí esse amor foi só crescendo, né? Eu sempre trabalhei no setor comercial, então sempre fui assim, vendendo, né, a mídia, o espaço da publicidade. Só que fiquei por 15 anos nesse setor. Tive alguns momentos e chegou uma determinada época da vida que a gente começa a repensar, né? Que é isso que eu ia te perguntar, mas é óbvio que você já está emendando porque uma coisa puxa a outra. Sim. Mas essa questão desse momento que hoje você está num outro negócio, está em outro segmento. Sim.
diferente do que você veio atuando e que você se formou, mas na verdade a faculdade te deu base para você chegar até aqui, né? Muita. Senão a gente não estaria aqui. Não estaríamos aqui, né? E aí você fez essa transição de carreira. Isso. Eu decidi porque foi assim, nesse período, né, eu morei 2 anos e meio em Balneário Camboriú, tenho família lá, e nesse período, por insistência do meu pai, né, sempre a sabedoria dos nossos pais, né, a gente, enfim, acaba não levando muito a sério, mas na verdade eles têm muita sabedoria no que falam, e ele insistiu para que lá em Balneário Camboriú, quando eu fiz morei lá um tempo, ele disse assim, por que você não faz o curso de corretora de imóveis? Faz lá na escola, tudo, insistiu. Eu acabei fazendo, mas eu não atuei, isso em 2017. Guardei e voltei para Santos logo depois, e estou, né, aqui até agora. E esse curso estava lá guardadinho e no decorrer desses olhares, né, a gente vai pensando, vai ficando um pouco assim, desmotivado, sabe, fazendo sempre a mesma coisa e não ter para onde ir, e o teu trabalho, assim, ficar aquele desejo, caramba, eu posso fazer mais, eu não quero só vender o mesmo todo dia. É o desejo de crescer, né, de evoluir mesmo. De evoluir profissionalmente, né, de fazer algo diferente, e não só isso, que pessoas se favoreçam também com aquilo que eu entrego, né? Sim. Que as pessoas se realizem algo também. Que seja ligado ao teu propósito mesmo. O meu propósito. E aí ficou isso. E os clientes, eu atendia muitas construtoras, imobiliárias, pessoal do meio, assim, da construção. Tá. E aí sempre tinha uma pergunta, Bárbara, tu nunca pensou em ser corretora? Nunca pensou? E aí algumas pessoas me perguntaram isso em 2023. 2022, 2023, e aí foi me incomodando, eu fui pensando. Então, em agosto de 2023, eu decidi, eu falei, bom, se eu for mudar de profissão, estudei, analisei todas as possibilidades antes, eu falei, eu vou 100%. E aí, em agosto de 2023, eu fiz essa transição, eu estava com 39 anos, esse ano eu já faço 41, vai fazer agora, em agosto, 2 anos que eu estou atuando como corretora de imóveis. E conta um pouquinho, na verdade, eu queria entender um pouco mais qual foi o processo, como você se preparou para fazer essa transição, porque transição de carreira é algo muito sério e as pessoas não podem, não devem, pelo menos, se jogar, né? Eu acho que assim, a gente quer mudar, mas a gente também tem que se preparar, até porque chega uma fase na vida que a gente tem muitos boletos para pagar. A gente tem uma vida estruturada e a gente precisa saber conduzir isso muito bem. Eu queria entender um pouquinho como que você fez para migrar realmente. Você estudou o mercado, você entendeu onde você poderia se encaixar. Queria que você contasse pra gente um pouco disso também. Sim, eu fiquei quase um ano, de 2022 para 2023, eu fiquei quase um ano entendendo, conversando com pessoas que já atuavam como corretores de imóveis. Eu conversei com um dono de imobiliária, que na época era meu cliente, na agência onde eu trabalhava. E eu chamei ele para conversar, eu falei, eu preciso da tua opinião. Eu estou pensando em fazer uma transição de carreira, mas eu queria entender, eu queria ver se eu me encaixava, né? Queria saber se aquilo realmente seria bom para mim. Uhum. Como você falou, né, a gente não pode mais se aventurar, a gente precisa ter certeza de alguns passos, né? Sim. E aí ele me permitiu que eu tivesse acesso a esse CRM, a esse programa ali, né, do imobiliário, da imobiliária dele. E aí, nessa época, eu coloquei o meu apartamento à venda, onde eu morava. E aí eu falei assim, eu fiz um vídeo, aí do vídeo eu postei, né, anunciei o meu apartamento, depois alguns amigos corretores anunciaram esse apartamento e logo o apartamento vendeu, mas por essa conexão de pessoas. Eu falei, poxa, eu acho que isso vai dar certo. Eu acho que isso vai dar certo porque eu fiz, né, pela minha noção, pela minha expertise, know-how ali de comunicação, né, eu venho da área, fiz um vídeo e o vídeo ficou muito bom, todo mundo elogiou. E aí eu comecei a fazer um contato outro, daqui a pouco uma pessoa outra comentando, eu tenho apartamento para vender, aí eu indiquei para um amigo, outro amigo, eu falei, eu acho que isso vai dar certo. Mas tem um elemento super importante, acho que você une duas coisas muito importantes. Você trabalhava na área comercial. Então eu falo, quem sabe vender, quem vende um serviço, um produto, e você vende um serviço, porque vendia um serviço, né? Não é produto. Assim,
se conhece a técnica, tem essa aptidão, né, tem essa vocação, vai vender, assim, só que você acha que uniu o comercial, a tua experiência no comercial com a comunicação. Que isso é muito bom, não é? Você não teve só a vivência de trabalhar dentro de agência. Não. Você atuou na área comercial, acho que isso faz uma diferença grande, né? Sim. E aí foi isso, e aí nasceu e só vem crescendo esse amor mesmo, assim, eu tô muito feliz na área. E coisas muito boas têm acontecido, acho que eu me dei uma meta, né? Eu acho que a gente, né, trabalhamos com meta. Então eu falei, eu farei essa transição, eu vou para o mercado imobiliário, eu me preparei não só psicologicamente, como da área em que eu estaria atuando, como financeiramente também. Sim. Então eu tinha um recurso financeiro guardado para que eu pudesse, eu sabia que, né, eu conversei muito. E o início normalmente você precisa ter um laço para poder... É muito difícil. Chega um momento até você engrenar, né? Até engrenar. A gente não nasce pronto, as coisas não acontecem de uma hora para outra, Sim. né? E foi nesse primeiro ano como corretora de imóveis, hoje eu estou em uma outra imobiliária há 6 meses, mas eu passei por uma imobiliária anterior que para mim foi uma escola, o início de tudo, o acesso a essa linguagem do setor imobiliário, o dia a dia, a captação, colocar os imóveis, anunciar os imóveis, como fazer, como, né, o tipo de foto, vídeo. Então... aproveitei, né? Eu tive boas oportunidades na vida, nem todas eu soube aproveitar, mas muitas delas eu aproveitei e eu acredito que eu tenho conduzido de uma forma tranquila, sem precisar passar por cima de ninguém, né? No meu tempo, dentro do meu tempo. Acho que é para muito tudo importante, tem um tempo. né? A maturidade que eu tenho hoje também em relação, né, com a vida mesmo, porque eu sou profissional, eu sou mãe, então eu cuido do trabalho, ser corretora de imóveis. Tem muitas frentes, né? Muitas frentes. E a gente vai indo, né, sem precisar usar de outras estratégias. Então vai... E aí tem uma outra questão aí que a gente precisa falar, que é como surgiu a ideia do programa Bem-vindo à Sua Casa na TV Santa Cecília. Going up, baby, we take it down. Oh, oh, let's spice it up, baby, right here and now. Hey, nothing could be better. O programa de hoje está um pouquinho diferente. Eu mudei de lugar. Hoje quem vai me entrevistar é a minha assessora de marketing, Areta Alonso. E é contigo, Areta. Como surgiu a ideia do programa Bem-vindo à Sua Casa na TV Santa Cecília? Conta isso pra gente, porque assim, uma coisa é você ser corretora de imóveis e outra coisa é você ter um programa na TV. Pois eu sei que a sua veia publicitária estava ali, mas conta como queima, foi né? essa Tá no ideia. sangue, aqui, escorre aqui. Pois é. Quando eu decidi fazer essa transição, aos 39 anos, eu falei, tem muita gente boa no mercado, tem muito corretor bom. E tem corretor que a gente, assim, o setor imobiliário, ele mostra muito, né? Então mostra números, metas, IVGVs, né? Aquela coisa toda, acho que para poder movimentar e para as pessoas se posicionarem, mas tem muitos que nem mostram e estão vendendo milhões. Mas eu estava começando e eu falei, eu preciso me posicionar de um jeito diferente. Os meus clientes da área da comunicação, poxa, pensa, 15 anos atuando, minha rede de contatos é gigantesca. Eu preciso que eles saibam agora que eu mudei de carreira, mudei de profissão, mas que eles também podem contar comigo em algum momento. Legal. Né? E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E aí passou 6 meses. Quando foi? Início de janeiro de 23, né? Janeiro de 23, eu procurei o Alex Alvarenga, o cinegrafista. Ele já vem, né? Já produziu programas, enfim, tive a indicação dele. E aí a gente conversou, ele falou, meu, isso é muito bom, não existe nada igual. Vamos fazer. E aí ele
muito, assim, de uma forma muito simples, né? Porque quem produz está acostumado, é simples, é só precisar disso. Ah, é, E pra aí, eles é sempre fácil, né? facinho, né? A Tem gente muita que tá aqui. experiência, né? E aí foi indo, eu comecei a desenhar, estruturar ali o programa com ele, o nome Bem-vindo à Sua Casa também, né? Riscamos lá 2 folhas de caderno até chegar num nome muito óbvio. Eu já fazia isso nos meus vídeos. Lá atrás, quando iniciei também o primeiro videomaker que eu tive contato na antiga imobiliária onde eu passei, ele é muito bom. Então ele me deu o norte, né, de posição, de vídeo, de falar, o jeito. Eu fiz também a oratória com a Kenzie, eu já tinha assim essa afinidade, mas ela me moldou, lapidou ali, né, o que eu já tinha de bom. O trabalho dela Então é muito assim, você vai vendo, né, que a gente vai construindo mesmo. É um processo. E aí o programa nasceu. Então em agosto de 24, foi janeiro de 24 do ano passado. Estamos em 25, isso. Então, em janeiro de 2024, eu procurei o Alex Alvarenga, conversamos, vimos que podia acontecer e que não existia nenhum programa igual. E aí construímos em julho de 2024, do ano passado, nasceu a primeira temporada do Bem-vindo à Sua Casa. Mas o mais interessante, Areta, é que assim, o que você até me falou, como pode? Como que, né? Não foi? A gente estava conversando assim, tá, mas você é corretora de imóveis e tu fez um programa e por quê? Como assim? Eu queria entender esse caminho, esse pensamento, essa linha de raciocínio, Sim, né? Eu queria atuar no mercado imobiliário de uma forma diferente, eu queria conversar com as pessoas diferente e eu queria estar no meio de pessoas que também me ajudassem nessa trajetória da corretora. E você as ajudasse também, porque no final das contas também. A vida é uma troca, né? É uma via de mão dupla. Exatamente. E aí eu queria falar de imóveis sem falar de imóveis. Perfeito. Que é o programa Bem-vindo à Sua Casa. Então aqui eu trago, veja, a gente fala do Centro Histórico de Santos, a gente fala de imóveis, estamos aqui na loja Breton. Nós falamos de arquitetura, nós falamos de decoração, nós falamos de gastronomia. Já fiz algumas matérias com chefes de cozinha, falando daquele restaurante no bairro, quem for morar ali. Ou então um corretor de imóveis, um gestor de imobiliária pode presentear um cliente com uma experiência gastronômica. Então assim, eu falo de tudo. A veia publicitária. Tudo que agrega valor no mercado imobiliário, mas eu não estou necessariamente entrando, abrindo porta de um apartamento, entende? E deu muito certo, e para minha surpresa eu tô aqui na 2ª temporada do programa. Bárbara, me fala uma coisa, existe algum sonho no horizonte, assim, alguma coisa que você veja para o seu futuro, que você queira? Assim, falar de sonhos é algo muito pessoal, mas na verdade, quando eu coloco diante de Deus nas minhas orações, assim, eu não peço nada material. Eu não sou uma pessoa apegada ao material, né? Eu gosto de coisas boas, gosto de viajar, gosto de comer bem, eu gosto de viver bem, né? Mas eu não sou apegada ao material. Então, quando eu peço, assim, o que eu tenho de sonho mesmo é viver muito, né? Porque ter essa qualidade de vida, o que eu busco no dia a dia, ter essa qualidade de vida é o que eu passo para o meu filho. Então, eu quero viver muito, viver bem até. Eu não quero sobreviver, eu quero viver. Com qualidade. Com qualidade. Então eu quero continuar tendo saúde, com saúde eu consigo conquistar os bens materiais, né? Construir um patrimônio. São necessários, né? E viver e acompanhar o crescimento do meu filho, né? Eu quero ser avó, eu tenho muito gosto pela vida, muito amor pela vida. Então eu acho que sonho, quando eu coloco diante de Deus, eu falo assim, Senhor, me direciona, me coloca no caminho certo, com as pessoas certas, né? Que eu caia as escolhas, graça, né? As escolhas certas, E eu vou para uma última pergunta. Pronto. Me fala um pouco, assim, qual é a casa dos seus sonhos, o imóvel dos seus sonhos, de uma forma real ou simbólica mesmo? Ou simbólica. Não, vamos para o real, gosto de falar da realidade. Eu amo a natureza, eu amo a praia, eu amo o litoral. Amo a cidade em que eu moro, em que eu nasci, que é Santos. E olha, se eu pudesse escolher
nesse entra e sai de apartamentos maravilhosos, assim, frente mar. Não precisa nem ser frente mar, né? Eu gostaria muito, acho que o meu desejo é de ter uma cozinha grande, porque eu gosto de cozinhar. Então ter uma família assim, ó, para compor aquela cozinha, para estar no dia a dia, para cozinhar para os amigos, para a família. E uma vista mar. Perfeito. O mar traz aqui, ó, tranquilidade. Acho que ficar uns minutinhos assim na varanda, olhando o mar, renova. Sim, é o barulho do mar, é olhar o horizonte, o né? horizonte. Esse é um desejo, acho que de muitos, né? Quem não gostaria, a maioria que a gente conversa, então é isso. Acho que um apartamento assim seria maravilhoso. Quem sabe, né? Bárbara, eu quero agradecer por você ter depositado essa confiança em mim, Obrigada. ter ouvido as minhas... Seus conselhos. Meus conselhos, sei lá, minha visão, meu olhar para você. Eu te agradeço. E eu acredito, tenho certeza que essa é só a primeira entrevista de muitas outras que a gente vai ter por aí. Eu que te agradeço, porque você teve um olhar assim e falou, as pessoas precisam te conhecer melhor, o propósito, né, qual o real propósito do programa Bem-vindo à Sua Casa. E falar que, assim, eu desejo que vocês continuem assistindo, eu desejo que vocês continuem gostando e me dando feedback, né? Porque muitas pessoas assistem e acabam até esquecendo, mas eu recebo muitos elogios, eu fico muito feliz, porque realmente é um conteúdo que é para todos. É um conteúdo que é para corretores de imóveis, é um conteúdo que é para quem está em casa assistindo, conhecendo um pouco mais da cidade, pegando dicas de coisas para sua casa. Então, o Bem-vindo à Sua Casa nasceu e não foi por qualquer motivo. Existe um propósito muito grande e muito amor nisso aqui. Então, muito obrigada. Obrigada. I miss that sexy smile, looking forward to see you. I hope I will lose control. Love you every night, no checking the time, just us loving you all night long. I can let you go, baby, it's the right we already know, and we feel it. I really do, I said the truth, we can't go any wrong. Estamos chegando no mês de agosto e sabemos que em agosto nós temos Cimob GM. E trazemos aqui mais informações para vocês do que vai acontecer. O ano passado tivemos uma grande movimentação no mercado imobiliário e esse ano não será diferente, com uma expectativa maior ainda, né, meninos? É isso. Cimob GM 2025, dia 27 de agosto, dia do corretor de imóveis. Não esqueçam, é um evento que a gente tem um orgulho gigantesco, né? A gente sempre fala que a GM é um elo do mercado imobiliário, que junta, né, todos os corretores, né, incorporadores, imobiliárias, gestores, para um dia de uma imersão, de muito aprendizado, de muita educação, né? E a gente tem esse orgulho, né, em promover esse grande evento, um dos maiores eventos do mercado imobiliário do Brasil, né? Esse ano com uma previsão de termos aí em torno de 2.500 a 2.800 corretores participando, dobrando, né? Quase que dobrando aí a quantidade. Esse evento acontecerá no Bloom Med, na Ponta da Praia. Não deixem de se inscrever, então a gente vai deixar o link para vocês. Esse evento é 100% gratuito. Nós proporcionamos o evento e trouxemos palestrantes, né, para que a gente consiga evoluir, para que a gente consiga aprender. É um dia de muito network, um dia diferente para a gente comemorar a data, mas principalmente evoluir, para que a gente consiga fazer um trabalho cada vez melhor nesse mercado. Palestrantes renomados que, se vocês forem consultar valores de workshops, valores de palestras, valores para ter acesso a esses conteúdos desses palestrantes, é um valor altíssimo. E aqui no Cimob GM é gratuito. Então o ano passado foi incrível.
Inclusive, saímos de lá assim com uma energia altíssima e a gente de fato consegue aplicar no nosso dia a dia, né? Então, o Thiago, fala para nós aí. Não, com toda certeza. É algo que nós nos esforçamos muito realmente para poder proporcionar para o corretor um dia inteiro de uma imersão, realmente abordando diversos aspectos e conteúdos que são necessários para que o corretor melhore a performance, esteja atualizado, né, e consiga cada vez mais vender, né, que eu acho que é o objetivo, mas é uma maneira que a GM encontra de agradecer a parceria, realmente conseguindo proporcionar um dia realmente de muito conteúdo, de muito network, como o Gabriel falou, 100% gratuito, tá? A única coisa que a GM pede, né, e já deixo o recado para que não esqueçam, é 1 quilo de alimento, realmente para que a gente também consiga ajudar o próximo. Mas estão todos convidados, é um evento realmente que deve receber em torno de 2.500 corretores, um dos maiores eventos aí do estado de São Paulo, talvez até do Brasil, né? E a nossa ideia é crescer cada vez mais, a todos os anos, evoluir e poder proporcionar cada vez mais para o corretor. E se você ainda não viu e não está acompanhando a gente na rede social, comece a seguir GM.Financiamento para ficar a par desse evento, porque a gente vai ter esse ano de peso palestrantes como Guilherme Machado, Augusto Braga e Ariane Palaoro, direto de Brasília, para trazer muito conteúdo. Pessoal, funil de venda, posicionamento de alto valor, digital, marketing, isso tudo que é importante para que a gente consiga evoluir todos os dias, vender mais, né, e agregar valor nesse mercado maravilhoso. Então fica o recado para você, corretor de imóveis. Já veja aqui, nós vamos colocar na tela o link onde você pode se inscrever, gestores e todo as empresas, os envolvidos no mercado imobiliário, venha e faça parte desse evento Cimob GM 2025, que está incrível. Nossa, e eu acabei de ficar sabendo quem são os palestrantes, gente. Já me deu aqui uma ansiedade por esse dia que está chegando. Maravilhoso. Falta pouco, pessoal, é isso. Vocês incrivelmente conseguem trazer o que há de melhor no mercado imobiliário e a intenção sempre de agregar e em favor a todos, né? Porque se um vende, o outro também vende, crescemos todo mundo juntos, crescemos juntos. É essa a mensagem. Muito obrigada, viu, por Por esse que momento, agradece. por esse spoiler, já que vocês já estão sabendo. E fiquem ligados que no dia 27 teremos Cimob GM. É isso. Obrigado. I miss that sexy smile, looking forward to see you. I hope I will lose control. Love you every night, not checking the time, 'cause I'm loving you all night long. I miss that sexy smile, looking forward to see you. I hope I will lose control. E o programa de hoje fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Aproveite para seguir as nossas redes sociais e se inscrever no canal do YouTube. Lá tem todos os programas que já foram ao ar. E se você tem o interesse em comprar, vender ou investir em imóveis, entre em contato comigo. Será um prazer te atender. Até semana que vem. Bem-vindo à sua casa. Oferecimento Casa Bela, imóveis diferenciados, conto materiais para construção, do básico ao acabamento, tudo para a sua obra. Marcenaria Dorival, há 33 anos transformando sonhos em realidade. GM, especialista em financiamento imobiliário, oferece Bem-vindo à sua casa.